Senhores vereadores, público presente aqui na Câmara de Vereadores, saúdo meu pai, presidente do Metropolitano, mais uma vez acompanhando a sessão ao vivo aqui na Casa do Povo, e uma saudação muito especial a você que nos acompanha nesse momento pela TV Legislativa. Senhores, hoje eu faço o meu pronunciamento muito triste. Muito triste porque perdi um amigo, mais uma vítima da nossa BR-470. Não são poucos os casos da imprudência nessa rodovia da morte. É claro que se nós tivéssemos mais infraestrutura, com certeza o número de acidentes e, consequentemente, de vítimas seria menor, mas a gente não pode tirar a responsabilidade das pessoas, dos motoristas, aqueles que correm o risco de dirigirem sob o efeito do álcool. Tem alguns vídeos ali, por gentileza, Eliezer, o vídeo da TVL, aquele do veículo zigue-zagueando, por favor, do Alexandre José. Postado, o outro primeiro, por favor. Mesmo depois de toda a comoção popular com relação ao motorista do Jaguar, essas imagens, senhores vereadores, são deste final de semana. Praticamente a mesma cena. Motorista embriagado na BR-470, colocando em risco a sua vida e a vida de tantos que trafegavam naquele momento. Observem o perigo deste motorista embriagado ao volante. A mesma cena. Ali não deu para colocar o áudio, mas a pessoa que está fazendo o vídeo também ligando para a Polícia Rodoviária Federal, e por mais de 4 minutos, senhores vereadores, pode tirar o vídeo, pasmem, por mais de 4 minutos, a musiquinha de espera da PRF e ninguém atendia o telefone. Então, isso nos causa realmente uma revolta, porque vidas estão sendo perdidas. E agora sim, pode colocar a imagem do acidente onde perdi o meu querido amigo Giliardo Boaventura, conhecido como Billy, um trabalhador dessa cidade, um rapaz de 29 anos. As imagens são fortes, mas eu quero justamente trazer esse sentimento que tenho nesse momento por ter perdido esse querido amigo. Olha a violência do acidente, senhores. A violência do acidente. Motorista da L200 evadiu-se do local. Por que será que ele saiu do local? Chego a colocar a minha honra em jogo que ele saiu de lá porque ele estava embriagado. Matou na hora o querido amigo Billy. Domingo, 10h30 da noite, ele voltando do culto, uma pessoa trabalhadora, pode tirar o vídeo, perdeu a sua vida na nossa 470. E, senhores, fico aqui a imaginar que num passado muito recente, e eu queria que o Ari colocasse ali o outdoor que algumas entidades divulgaram. Sem duplicação não tem reeleição. Será mesmo, senhores vereadores, que agora, pode tirar a imagem, será mesmo que agora, com menos representatividade, lá em Brasília, nós vamos conseguir duplicar a 470 com mais velocidade? Será que o tema do outdoor não deveria ter sido com maior representação acontece a duplicação? Eu vou repetir, será que não seria ter tido colocado o outdoor com maior representação acontece a duplicação? Fico aqui imaginando os familiares do meu querido amigo Billy, vendo esse outdoor hoje, e nós lá em Brasília sem termos a quem recorrer. É realmente lastimável uma cidade da pujança, do tamanho e da representação de Blumenau ao governo do Estado, não termos um representante a nível federal. Concedam a parte ao vereador Alexandre Caminha.
Concedo a parte na sequência ao vereador Alexandre Caminha, mas só para também falar, vereador, Todos aqui, os demais também. ficamos sem a reeleição e sem a duplicação, infelizmente, né? Mas a parte aqui é os vereadores na sequência. Autorizado Todos, a todos? com certeza. Então, todos aqui na sequência a parte. Vereador Alexandre Matias, quero parabenizar Vossa Excelência. Meu voto de pesar aí, seu amigo. Né? A gente sabe que a família sofre nesse momento. E quando Vossa Excelência me mostra um outdoor, eu sofri bastante por causa de outdoor na cidade de Blumenau. Continuo sofrendo. Os amigos que se diziam amigos, que através de outdoors tentaram denegrir a nossa imagem enquanto vereadores, dizendo que é a casa legislativa que mais gastava, hoje são os mesmos que criticam a ausência de representatividade por falta de não gastar o seu dinheiro ou mesmo a sua sola de sapato para tentar transformar essa cidade e eleger um deputado federal, um deputado estadual, um governador daqui da nossa região. Parabéns a Vossa Excelência e que essas pessoas, de verdade, olhando no olho, entendam que a política não se brinca, a política é algo sério e que nós aqui fazemos um trabalho sério. Parabéns a Vossa Excelência. Concede a parte? Com certeza, vereador. Vereador Matias, inicialmente eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer esse assunto em pauta. As sociedades organizadas, vereador Caminha, elas só se demonstram a cada 4 anos ou a cada 2 anos, nos momentos políticos, para mostrar que estão fazendo alguma coisa. Agora, o ex-prefeito e ex-deputado federal, João Paulo Carlos Domingo, uma vez fez uma fala que eu tenho gravada comigo e eu levo isso para mim como exemplo. Ele disse que a água da enchente de Blumenau não bate na mesa dos ministros lá em Brasília, não bate na mesa do presidente. A angústia do nosso povo não chega lá. E essa mesma angústia de nós, blumenauenses, de nós do Vale do Itajaí, é a mesma angústia que não chega lá. Por quê? Nós não temos representatividades. Ano que vem nós temos eleição. Vamos torcer para essas entidades vir aí de novo e falar para não ter reeleição, falar para não ter nada nesse sentido. Porque agora, quem é que está comovido com a morte desse cidadão? Nenhuma entidade eu vi movimentação. Obrigado. Vereador Matias, mais uma vez quero parabenizá-lo pelo pronunciamento nesse sentido, quando Vossa Excelência fala das campanhas que alguns fizeram aí na nossa cidade, na nossa região, e o resultado da campanha está aí. O caos, a UTI da representação política que ficamos aqui no município de Blumenau e na nossa região. Né? E agora as dificuldades estão aí, né? A falta de recursos, a falta de emendas parlamentares, a falta de atenção. Agora, quando fala na 470, agora eu gostaria de ver a coisa indo melhor do que estava indo nos governos passados. Aí eu vou falar do governo do partido ao qual faço parte também, só que se dizia que a coisa não ia, porque né, lá em Brasília era de um partido, aqui o governo do Estado era do outro, né, que não era alinhado ao PT, o governo do Estado e tal. Agora nós temos um governador alinhado ao governo federal. Tem com a faca e o queijo na mão. Eu queria saber o porquê que a coisa não vai. É porque 470 agora não deslancha a todo vapor, já que está sintonizado, Estado e Brasília. Obrigado. Vossa Excelência me Com certeza, vereador. conceda uma palavra também. Vereador Alexandre Matias, parabéns mais uma vez, traz esse assunto. A nossa comissão hoje de manhã esteve reunida também. Lamentavelmente, muitos blumenauenses já perdemos, continuaremos perdendo, se lá em Brasília esse povo não conhecer um pouquinho mais do que realmente o Vale e o Estado de Santa Catarina arrecada para pagar também a folha de pagamento daqueles que lá estão, tanto na Câmara Federal como também no Senado. Infelizmente, Alexandre, é quando também a oportunidade existe nas eleições a cada 4 anos, a comunidade aqui da região, quando tem a grande oportunidade para colocar representantes, não faz. 63 mil votos em brancos e nulos para deputado estadual. 45 mil votos para gente de fora e mais 30 mil que não compareceram. Isso dá mais de 53%. Essa, lamentavelmente, é a resposta das urnas, que nós vamos ter que passar por 3 anos e meio. Obrigado. Nosso líder, vereador Alexandre Matias, parabenizar pela relevância do assunto. Blumenau já foi a primeira, é lógico que eu cito aqui Blumenau, todas as cidades que usam a 470 como artéria, por exemplo, para chegar no aeroporto de Navegantes ou no porto de Itajaí.
Mas Blumenau já foi a primeira em tudo, né? Desde jogos abertos até na indústria. E hoje nós estamos ficando para trás, porque as cidades que são beneficiadas por uma infraestrutura privilegiada, como uma BR duplicada, eles têm o investimento, eles se desenvolvem, esses locais se enriquecem. E nós aqui, infelizmente, todos os governos que passaram, A ou B, deixaram a desejar com Blumenau. Então, além de trazer investimento, vereador, o senhor tocou num ponto muito importante, que uma duplicação para a BR salva vidas também. E não tem aqui como estimar o valor dessas vidas que foram perdidas já na 470. Então fica aqui a somatória do clamor dos nossos representantes aqui, dos vereadores que representam a população de Blumenau, para que os governos olhem com mais carinho para o nosso estado, que é tão importante no cenário nacional. Parabéns, muito obrigado. Vereador Bruno, quanto o senhor conseguiria me conceder, por favor, diante da relevância do tema? Perfeito. Vereador Alexandre, quando começaram os apartes, faltavam 2 minutos. Então, eu vou conceder 3 minutos e meio, se possível. 3 minutos e meio. Obrigado, vereador Bruno. Senhores, eu incluo todas as falas ao meu pronunciamento. É um assunto extremamente sensível, esse da 470. Os senhores vereadores foram muito felizes nos seus apartes. E quero dizer o seguinte, não é só a questão, e obviamente que é o mais importante, das vidas que estão sendo perdidas, mas quantas empresas deixam de se instalar aqui na região por não ter esse escoamento das suas mercadorias, das suas cargas? Quantas empresas se instalam em Itajaí, em Navegantes, em cidades próximas à BR-101, porque aqui em Blumenau, por exemplo, tem essa dificuldade com relação a 470. E volto a dizer, por favor, Ari, a imagem do outdoor mais uma vez. Essa que foi uma campanha extremamente exitosa, né? Não temos nenhum representante lá em Brasília hoje. Sem duplicação, não tem reeleição. Parabéns, porque realmente conseguiram o que queriam. Mas eu vou deixar mais uma vez aqui a minha sugestão, para a próxima eleição, vocês fazerem um outdoor com a seguinte inscrição: com maior representação, acontece a duplicação. Eu não tenho dúvidas que se nós tivéssemos um grande número de representantes lá, talvez um senador, né, 4 ou 5 deputados federais, eu não tenho dúvida que até a nossa bancada catarinense teria mais força para cobrar os assuntos pertinentes à nossa região. E eu espero, sinceramente, que não me venham querer inaugurar essa entrega de 8 quilômetros que vai ser feita agora, pelo amor de Deus. Não me venha ministro aqui para querer entregar, depois de tanto tempo, 8 quilômetros de duplicação. Venham quando, pelo amor de Deus, tiver os 70 quilômetros, pelo menos, inaugurado. Porque vir aqui para entregar 8 quilômetros, depois de tanto tempo, é brincar com os sentimentos e com a paciência do povo da nossa região. Senhores, por último, mais ou menos importante, tocar no assunto do Parque das Itopavas. Como eu disse no aparte ao vereador Adriano Pereira, contra fatos não há argumentos. O governo municipal, em hipótese alguma, gostaria que o Parque das Itopavas estivesse do jeito que está. Aliás, trabalhou para que fosse entregue o mais rápido possível, e por uma falta de comunicação do governo federal, se viu ali com as obras de duplicação, e para a segurança do nosso povo, decidiu não abrir o parque à visitação, à utilização. E isso, obviamente, deixou o parque daquela maneira com que ele foi divulgado. Mas uma coisa que faltou, talvez, no vídeo do Osama Bin Laden, foi ele também cobrar a responsabilidade da nossa gente. Foi só eu que vi aqueles atos de vandalismo lá naquele equipamento público? Alguém foi lá e fez aquilo lá? Alguém daqui da nossa cidade? Alguém, como muitos, pensa que o público não é de ninguém? Muito pelo contrário, o público é de todos. Nós todos deveríamos zelar pelo bem público. Então, cada um com a sua responsabilidade. E, obviamente, que a Prefeitura está trabalhando
para que seja feita a manutenção necessária e que, diante do tempo, com a maior segurança possível, o parque possa ser aberto à nossa comunidade e que nós tenhamos mais um equipamento de lazer, a exemplo do que o Parque Ramiro Rieger é hoje para a cidade de Blumenau, o Parque das Itopavas, no futuro próximo, também possa ser. Pela atenção, muito obrigado. Obrigado, vereador Alexandre Matias. Os sentimentos aqui de toda a casa em relação ao acontecido com seu amigo, extensivo aí a todos os familiares. Pela ordem, vereador Aldemar Becker. Presidente Bruno, gostaria de pedir a ausência por motivo de doença. Perfeito, o vereador já tinha exposto para mim a situação, tem a minha autorização. Vereador Almir Vieira. Pela ordem, senhor presidente. Primeiro uma questão que nós precisamos dissolver aqui na mesa. Eu acho que o vereador Matias tinha que ter mais tempo. Porque para o senhor também foi dado 4 minutos, devido aos apartes. Então nós vamos ter que ver essa condição ainda, vamos ter que acertar, até para deixar melhor. Porque o que foi falado para nós é daquele momento para frente, né? Não. Não? Tá, depois a gente precisa ver isso aí. Até por conta de não causar injustiça, de repente o parlamentar tinha mais assunto para tratar e um ganhou mais, outro ganhou menos. Eu acho que nós temos que tratar com igualdade, né? Assim, eu quero retirar o requerimento 902, vereador Bruno, onde eu solicitava aí uma comissão para as barragens. Porém, a nossa assessoria aqui da mesa já passou para nós. Como nós fizemos parte, vereador Caminha, da Comissão Permanente da Defesa Civil, eu vou colocar esse assunto lá dentro dessa comissão, uma vez que o senhor é o presidente, eu sou vice-presidente. Isso, e aí a gente vai fazer uma extraordinária para tratar desse assunto. Então, gostaria que fosse retirado, então, esse requerimento número 902. E também pela ordem ainda, aproveitando, requerimento de voto de pesar para a família do senhor Paulo Alves Padilha. Muito obrigado. Vereador Almir Vieira, despacho como requer o voto de pesar e também faço a retirada e na sequência dos vereadores eu explico aqui a questão do tempo, tá? Vereador Ian Manton, pela ordem. Pela ordem, presidente. Gostaria de lamentar também votos de pesar aqui a blumenauenses que nos deixaram ontem e hoje e também pedir um minuto de silêncio à senhora Rovena Mansky, a dona Lisa Oepner, Sr. Viggo Beck e também a dona Iria Duve. Todos despacho como requer aqui as manifestações e os votos de pesar do vereador Ian Manton. Vereador Alexandre Caminha, pela ordem. Requerimento 934, executivo, no que diz respeito a essa situação aí do Parque das Itopavas, tem alguns questionamentos, dentre eles eu quero destacar apenas 2. Se existe a possibilidade de retirar os equipamentos ginásticos que se encontram atualmente no parque e instalá-los nas proximidades do ESF José Vieira Corte, e no mesmo sentido, a possibilidade de instalar o equipamento do parquinho no CI Luiz Vargas. A gente pode, de repente, aproveitar aqueles equipamentos, até porque faço alguns questionamentos de quando terá a previsão de inauguração desse parque, se ele será finalizado, enfim, porque a gente precisa dar um jeito no que diz respeito a isso. São equipamentos caros que estão lá e, infelizmente, estão sendo depedrados e, por força da natureza, eles serão, em breve, extintos, se não estragados, extraviados. Perfeito, vereador Alexandre Caminha. Inclusive, essa casa cumprindo o papel que muitos criticam de fazer os devidos requerimentos para ter as respostas e despacha como requer. Na sequência, vereador Zeca Bombeiro. Gostaria que o senhor acatasse o requerimento 929, após ouvir o plenário em conformidade com o artigo 149 do inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Blumenau, realizar uma audiência pública para tratar da duplicação da BR-470 no dia 27/6/2019, às 19 horas, conforme discutido na comissão pró-duplicação de acompanhamento da BR-470. Depois, gostaria que o senhor também acatasse a mesa diretora, por meio desta, comunicar a minha saída do bloco PSDB-DEM, a partir da próxima sessão ordinária. Perfeito, vereador Zeca Bombeiro, comunicado aqui à mesa diretora. E quanto ao requerimento para posterior inclusão na ordem do dia para consulta aqui do plenário. Na sequência, vereador Adriano Pereira. Presidente, quero apresentar pela ordem substitutivo global ao projeto de lei 7.867 e o projeto de lei que acrescenta dispositivo ao artigo 26 da lei 8.362 de dezembro de 2016, que trata da Semana Municipal de Conscientização à Posse e à Doação Responsável de Animais. Perfeito, ambos encaminhados à diretoria legislativa. Mais algum vereador pela ordem? Não. Só para esclarecimento
O líder de governo, pela ordem, não? Só para esclarecimento até aqui, vereador Alexandre Matias, a questão aqui do tempo, vereador Almi, foi inclusive a equipe técnica me chamou a atenção. O que acontece? Quando o vereador Alexandre Matias começaram os apartes, tinha 2 minutos do tempo dele ainda. Na sequência, foram 6, 7 vereadores que falaram. Só que o tempo que ele ainda tinha de fala eram 2 minutos. Eu concedi 3 minutos e meio, ou seja, 1 minuto e meio a mais do que o tempo que deveria repor, que seria da questão dos 2 minutos. O que aconteceu na minha fala, que foi acatado os 4 minutos, foi no início da minha fala. Então estava dentro do meu tempo. Quando acabaram todos os apartes, eu ainda tinha 20 segundos de fala. Então foram consumidos na minha fala, né, os 4 apartes realizados. Por isso a devolução de 4 minutos. Porque o que diz o regimento interno é que eu tenho que devolver a partir do momento que foi interrompido. Então muitas vezes nós aqui que criamos uma convenção equivocada, a convenção de sempre contar 1 minuto. O que a gente tem procurado fazer por um critério de justiça, até porque volta e meia alguns vereadores acabam reclamando. Então, até para esclarecer, acho que o vereador Alexandre Matias entendeu, né? Então, o que eu estou procurando fazer na condição dos trabalhos é anotar quando que começaram essas sequências dos apartes e tentar fazer a devolução do tempo. E estamos sendo sempre um pouquinho generosos e concedendo mais ali 1 minuto, 1 minuto e meio, que nem a gente fez nesse caso específico. Então, foi o que aconteceu, até para esclarecer aqui, e todos os vereadores entenderem um procedimento comum. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Eu quero comunicar aqui no momento da presidência a promulgação da lei número 8.725, de 31 de maio de 2019, uma lei sobre a campanha permanente de combate à pedofilia e exploração sexual de crianças e adolescentes no âmbito do município de Blumenau. Consulto aqui o plenário para a inclusão dos requerimentos apresentados na ordem aqui do dia. Se alguém for contrário, se manifeste. Com a concordância de todos, então, inclusos os requerimentos apresentados pelos colegas vereadores. Vamos lá. Então, na ordem do dia dos nossos trabalhos, primeiro nós temos a segunda discussão e votação, a emenda número 2, do projeto de lei 7.809. Lembrando que esse projeto de lei é um projeto de lei de autoria do vereador Alexandre Matias e tem na sua ementa, estabelece requisitos para a denominação de vias e logradouros públicos municipais. Foram apresentadas algumas emendas e a primeira emenda delas é a emenda número 2. Então, em discussão, o vereador, autor aqui da emenda, gostaria de discutir, então a palavra é concedida ao vereador Alexandre Matias. Senhores vereadores, eu vou ver, dependendo do tempo aqui, se vai dar para fazer até a justificativa já com relação ao projeto. Esse projeto ele é extremamente importante porque ele dá a condição de nós nominarmos ruas que já estejam em estado avançado dentro da REURB-S, que são as nossas áreas ex, as zonas de especial interesse, e que vão dar a dignidade de várias localidades aqui, como, por exemplo, a Vila Feliz, a Vila Bromberg, o Horto, de terem a dignidade de receber as suas correspondências na sua residência. Parece ser uma coisa simples receber a correspondência na sua caixa de correio. Mas são várias as regiões e as ruas aqui do nosso município que ainda por conta da regularização fundiária não tem o CEP. E sem o CEP, os nossos correios não conseguem fazer essa entrega. E como fazem? Jogam as correspondências das pessoas em um determinado local. Essa correspondência fica ali, podendo pegar chuva, podendo pegar sol, sem a menor privacidade possível, porque qualquer outra pessoa pode ali pegar essa correspondência. Não chega na sua casa a conta de luz, a conta de água sai porque já sai ali na hora, mas não tem uma conta de telefone. Enfim, são várias as pessoas, na região do vereador Adriano também, lá no Morro da Edite.
São várias essas regiões que, com a aprovação desse projeto, nós vamos poder nominar essas ruas. Consequentemente, os Correios vão poder designar um CEP para essas ruas. E nós esperamos que, no futuro muito próximo, essas correspondências cheguem na caixinha de correio dos seus destinatários. E aproveitando até por ter tempo, já vou solicitar o voto favorável à emenda número 2, que é uma emenda supressiva, ou seja, por não ter sido aprovada a emenda número 1, a qual eu fazia modificações com relação ao REURB-E, que é o REURB especial, eu acabei fazendo uma nova emenda, tirando o artigo 2, que fala sobre a REURB-E, então a lei vai ser única e exclusivamente para a REURB-S. E pedi também o voto contrário dos senhores vereadores à emenda 3, com todo respeito aos vereadores que a fizeram, mas se nós aprovarmos a emenda 3, nós estaremos restringindo o projeto de lei a determinadas regiões. E o projeto ele tem que ser vivo. Conforme outras áreas forem progredindo dentro do programa do REURB-S, eles vão sendo incluídos automaticamente, sem a necessidade de nós fazermos uma nova lei nessa Casa Legislativa de inclusão dessas áreas. E é isso, no frigir dos ovos, que essa emenda ela determina, que seja feita a aprovação dessa lei na região tal, tal e tal. E não, já é muito claro ali dizendo, se a zona, a localidade, estiver dentro do REURB-S, automaticamente ela já estará apta a receber a nomenclatura das suas ruas. Por isso, senhores vereadores, eu peço o voto favorável na emenda número 2, o voto contrário na emenda número 3 e, obviamente, o voto favorável ao projeto para que nós possamos levar mais dignidade às pessoas que, infelizmente, nesse momento, ainda não conseguem receber a correspondência na sua casa. Obrigado.